Às quartas-feiras, nós estamos estudando a palavra do Senhor Jesus, baseada nos livros de João 1:1 e Hebreus 13, versículo 8. Em João 1:1, a palavra nos diz que ele era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é isso? Então, a própria palavra do Senhor nos fala que ele continua sendo Deus. Não é isso? Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, a palavra do Senhor Deus diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A própria palavra do Senhor Jesus nos garante que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus. E por Ele ser Deus, e por Ele ser esse Deus maravilhoso, qual nós servimos, nós precisamos atender ao chamado do Senhor Jesus para a sua obra. Então, o título da nossa mensagem, do nosso estudo essa noite é O Deus que chama para a sua obra. Amém? O Deus que chama para a sua obra. Para levarmos a palavra, para comunicarmos de Deus, precisamos estar disponíveis, precisamos estar envolvidos, e não só envolvidos, mas atendendo o chamado. E essa noite, Deus chama a mim, chama a cada um dos irmãos aqui presente, e chama também a você que está em casa compartilhando conosco desse culto. Deus chama você para fazer parte da grande obra que Ele tem em sua vida. E através de você, Ele quer que outras pessoas conheçam e façam parte dessa grande obra, dos propósitos que Ele tem para a vida de pessoas que Ele mesmo vai se incumbir de colocar ao seu lado, diante de você. Então, queridos, é muito bom estar com você nesta quarta-feira para compartilharmos da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Pai para nós, né? Como já disse, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão participando conosco através da internet, que esse estudo possa fazer com que, assimilando os ensinamentos, possamos colocar em prática, tão logo saiamos aqui do templo da casa do Senhor Jesus, casa de oração. Bem, queridos, a carta de Hebreus, como foi dito, nos diz no capítulo 13 que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nos dizendo que Jesus, que Deus, né, Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Que Ele é um Deus imutável, um Deus que não muda. É Ele mesmo quem nos diz através da sua palavra, pois homens que foram inspirados por Ele mesmo, para então nos revelar de si e dos seus feitos. E por isso hoje nós temos em mãos e podemos conhecer, né, mais de Deus através da sua palavra. Amém, irmãos? Então, que nós nos empenhemos a aprendermos mais da palavra do Senhor.
estando aqui nos cultos ou nos assistindo, participando conosco através da internet. Quando nós chamamos alguém, quando nós chamamos alguma pessoa, nós temos a intenção de atrair, não é isso? A atenção dessa pessoa. Quando nós somos chamados por alguém, quando alguma pessoa nos chama, tal pessoa tenta atrair a nossa atenção. Não é verdade? Como filhos e filhas, principalmente nos tempos de infância, na adolescência, na juventude, e até mesmo em alguns momentos, quando já adultos, se não todos os dias, de vez em quando, para aqueles que ainda o têm, de vez em quando, somos chamados pelos nossos pais. Não é verdade? Ô Priscila, sua mãe não te chama? Ô Daniel. E às vezes até, Daniel, quero falar com você, meu filho. Renata. Então, queridos, somos chamados, pelos nossos pais. E nós, então, quando somos chamados pelos nossos pais, obedecemos. E obediente, então, nós o seguimos, nós vamos ver, nós vamos atendê-lo, fazer, procurar saber o que ele quer. E nós, então, ao segui-lo, geralmente somos ensinados, não é isso? Nós somos instruídos por eles, nós somos direcionados, nós somos muitas vezes exortados, e tudo isso com o intuito de que aprendamos algo, Quando somos, então, obedientes, na maioria das vezes, atendendo aos chamados dos nossos pais, nós aprendemos algo, nós somos instruídos e direcionados a alguma coisa. A obediência, ela é, antes de tudo, se não, para alguns, deveria ser uma atitude positiva de submissão dos filhos em relação à solicitação de seus pais. Então, quando você obedece, você está tendo uma atitude positiva de submissão em relação à solicitação de seus pais. Então, você já sabe, obedecer é ter atitude positiva. Até porque entendemos que os pais só têm o melhor para nós, Pelo menos assim deve ser, assim precisamos entender. Mas é bem verdade que nós temos uma facilidade melhor de entendermos isso, partindo, do princípio, entendendo essa questão em relação a Deus. Em relação a Deus, que é um Pai que nós sabemos, que só tem, só quer e só faz o melhor para os seus filhos. Bem, nosso estudo hoje vai estar baseado no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos 27 a 32, e depois nós vamos ler Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao versículo 16. E eu coloquei ali até para que pudesse ficar mais fácil, para nós compartilharmos. Então, leiamos. Assim mesmo assentados, leiamos. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, ofereceu Levi um grande banquete em sua casa
e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 32, não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Lucas capítulo 6, os versículos 12 a 14. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua palavra. O Deus que chama para a sua obra. O Deus que chama para a sua obra. Então, esse é o título do nosso estudo. Queridos, o Evangelho de Lucas, nos textos que nós lemos, nos conta a história de Levi, né? Talvez mais conhecido como Mateus, né? Um cobrador de impostos, e o chamado que Jesus então faz a esse cobrador de impostos para segui-lo, bem como a sua reação, deixando tudo imediatamente e seguindo a Jesus. E no capítulo 6, dos versículos 12 ao versículo 16, como nós lemos, vemos então que Jesus, ele escolhe outros apóstolos, chamando-os para a sua obra. Antes, porém, como nós lemos, o que ele faz? Ele ora a Deus. Ele ora ao Pai que está nos céus, que então o orienta, o direciona e o instrui. Como falei, geralmente quando os nossos pais nos chamam e nós o obedecemos, ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos instrui. E é isso que Deus faz quando ele também, né, chama-nos para trabalharmos, para fazermos parte da sua obra. Jesus, como nós lemos, encontrou então um cobrador de impostos, Levi, homem pecador, homem corrupto, no popular, né? Ladrão, desonesto, um falcatrua, não é isso? Porque, como sabemos, os cobradores de impostos, eles cobravam além, né, daquilo que o império, né, do que ele devia ressarcir ao império, e ficava com essa parte que ele cobrava mais. Né? Temos aí o exemplo de Zaqueu, que nós conhecemos muito bem. E Levi era um desses homens, desonesto, cobrador de impostos. E Deus, então, né, Jesus o chama para ser seu discípulo. Jesus, como chamou homens comuns, pescadores, simples,
naquele tempo, da mesma forma Jesus chama hoje a cada um de nós. Nós, como Levi, você que está ao alcance da minha voz, como Levi, é um pecador. Mas você é importante para Deus e Deus o chama também para a sua obra. Então Deus chamou a Levi, bem como chamou os pescadores, pessoas simples como nós, pessoas também pecadoras como nós, para serem seus discípulos, para o acompanharem. Nós, irmãos, precisamos, cada um de nós, nos enxergarmos. Precisamos avistarmos e de forma bem particular, nós precisamos distinguirmos a voz do Mestre. Precisamos distinguir a voz do Mestre que nos chama. Pois Ele, hoje, como já foi dito aqui, chama eu, chama você, chama a cada um de nós para a sua obra, para segui-lo. Pois nós somos, como Levi, pecadores contaminados pela doença do pecado. E dessa doença, nós conhecemos e sabemos muito bem que só o médico dos médicos pode nos libertar, pode nos curar, nos dando a oportunidade de conversão, nos dando a oportunidade de mudança, nos dando a oportunidade de transformação e, consequentemente, salvação. E como pessoas transformadas por Jesus, nós então precisamos estar engajados na obra do reino. Não podemos deixar passar essa grande oportunidade de fazermos parte da obra do reino de Deus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E como prova disso, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por cada um de nós. Seja você rico ou pobre, seja você humilde, soberbo, seja você crente ou ateu, gentil ou judeu, Deus morreu para salvar-nos, salvar a mim e salvar a você. Precisamos, queridos, aproveitar a oportunidade de termos a plenitude de vida. E termos a plenitude de vida só atendendo ao chamado de Jesus. É preciso atender ao chamado de Jesus para que você tenha a plenitude da vida. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados, e como discípulos de Cristo Jesus, precisamos seguir o exemplo do Mestre. Ele é o nosso Mestre. E como servos, o que servo faz? O servo, ele serve. Como servos, nós precisamos servi-lo com excelência. E podemos servi-lo com excelência na obra do reino, propagando o Evangelho, como foi cantado aqui, né? Propagando o Evangelho e levando almas a se renderem aos pés de Cristo Jesus. Como nós lemos, e creio que vamos sair daqui bastante fixado com Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então, queridos, Ele continua sendo Deus.
no passado, no presente e na posteridade. Eu costumo brincar que é PPP, porque lá no condomínio onde eu moro, tem um colaborador que trabalha lá na portaria, ele costuma me chamar geralmente assim de PPP. E aí foi bem propício, né, esse tema, porque me fez lembrar. E o PPP, ele diz que eu sou pai, ele diz que eu sou pastor, ele diz que eu sou protetor, devido às questões da minha profissão. E aí eu brinco com ele dizendo que o PPP é aquele que é e sempre será, no presente, no passado e na posteridade. Eu brinco com ele. Esse é o verdadeiro PPP, porque ele é no passado, ele é no presente e ele é na posteridade. E ali a gente conversa um pouquinho sobre Jesus, né? Para não atrapalhar muito ele no trabalho, né? Procuro falar o essencial e então eu me lembrei e aproveitei para estar trazendo essa noite, né? No passado, no presente e na posteridade. Ele continua sendo Deus. Assim como ele chamou um cobrador de impostos para segui-lo, entrou em sua casa, comeu com ele e os seus convidados, né? Ele chama a mim, chama você, independente do que você esteja vivendo, independente da sua classe social. Então ele convidou Levi e entrou em sua casa, comeu com ele, comeu com seus convidados, sem discriminá-los, como faziam os fariseus, sem julgá-los por seus pecados, sem expulsá-los de perto dele, como faziam os fariseus, quando, né, os pecadores iam até o templo, até a sinagoga. E dessa mesma forma, ele nos chama para segui-lo, ele nos chama para a salvação, para trabalharmos na sua obra, para que tenhamos uma vida verdadeiramente transformada. E nós só vamos ter uma vida verdadeiramente transformada se aceitarmos o chamado de Jesus. Assim, queridos, como Jesus então chamou outros homens a segui-lo, chamou André, chamou Pedro, Tiago, João, chamou Levi, ele hoje chama a você, Carlos, Pedro, Joaquim, José, Gelson, Gerson, ele chama a você. Não importa qual o seu nome, não importa o que você esteja passando, não importa qual a sua classe social, ele chama a você que me ouve através desse culto, esteja agora, ao vivo ou posteriormente, não sei, né? Outras pessoas podem ver, tão logo termine, porque fica gravado. Então, ele chama você. Seja qual for o momento que você estiver assistindo, estiver compartilhando, ele chama a você também para fazer parte da sua obra. Deus, ele continua sendo o Deus de milagres. Deus continua a fazer milagres. Ele supriu a necessidade de alimento quando uma grande quantidade de peixes, então encheu o barco de Simão. Ele supriu e supre as nossas necessidades de alimento, tanto físico quanto espiritual. Ele supriu não só a necessidade de alimento, mas ele é quem põe o alimento à nossa mesa, todos os dias. Ele curou a lepra de um homem, é ele quem pode também te curar, é ele também quem pode sarar as suas feridas, sarar as suas enfermidades, é ele quem pode sarar as suas doenças, é ele quem pode sarar os seus vícios. Ele curou um paralítico em Cafarnaum, em Lucas mesmo, aqui no capítulo
no capítulo 5, no capítulo 6, a gente vai ver que Jesus, mais precisamente no capítulo 5, a partir do versículo 17, ele cura um paralítico na cidade de Cafarnaum. E olha que essas questões, estou falando só aqui de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5, onde nós lemos só uma parte. Sugiro que os irmãos leiam, né, e vão ver as maravilhas que Deus fez e que Deus pode fazer na sua vida. Ele curou um paralítico. Uma das definições para paralisia é perda da capacidade de movimento voluntário de músculos do corpo. Paralisia. A pessoa fica impossibilitada de movimentar o músculo do corpo. A pessoa perde a capacidade de sensibilidade, muitas vezes, né, de sentir sensação naquela parte afetada. E aí, fazendo uma analogia, o que tem paralisado a sua caminhada, o que tem estagnado a sua alegria, impedido você de ter uma vida plena com Deus, impedido você de viver os propósitos que Deus tem e quer para a sua vida. Quero dizer para você que Ele continua sendo Deus e que ainda hoje Ele pode te curar também. Ele pode sarar suas enfermidades. Ele pode suprir todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Jesus pode sarar e pode curar e pode suprir e pode te salvar. Como no passado, com outros discípulos, como no passado ele fez com Levi, um cobrador de impostos, como dito aqui já, né, do Império Romano, defraudador, corrupto, desonesto. Jesus o levou a uma transformação de alma, a uma transformação de vida. E é isso que Ele quer fazer também com você. Então, nesse estudo de hoje, enfatizo que precisamos atender ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus, porque só atendendo ao chamado de Jesus, atendendo ao chamado de Deus, é que nós verdadeiramente vamos viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida onde diante das adversidades, nós saberemos passar, nós teremos força e teremos ânimo para prosseguirmos. Ele é o próprio Deus que te chama então a segui-lo. Ele é o próprio Deus que te chama para a sua obra. Ele pode curar você das suas mazelas, Ele pode sarar suas feridas, suas enfermidades e suprir você de todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, financeiras. Nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Suas necessidades espirituais, suas necessidades familiares, Ele pode sarar, Ele pode curar, Ele pode dar a solução. Então, queridos, ao sermos chamados por Deus, nós precisamos atendê-lo. Então, nós aprendemos com os textos que lemos algumas lições práticas e eu quero trazer rapidamente alguns pontos para que a gente possa, então, estar terminando esse tempo. Não vou me demorar. E a primeira lição prática que eu gostaria de trazer, ou que eu quero trazer, é: como Levi, atenda o chamado de Jesus. Como Levi, atenda o chamado de Jesus. Geralmente nós colocamos empecilhos, né? Quando somos chamados. Não posso, no momento estou ocupado, deixa eu primeiro atender os meus, deixa eu primeiro ver aquilo, fazer isso. Levi não viu nenhum empecilho no momento em que foi chamado por Jesus.
não põe empecilhos para atender ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus. Largue tudo, querido. Não se prenda a nada que não seja fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos muito ligados a fazer a nossa vontade, a fazer a vontade do outro, mas fazer a vontade de Deus nós deixamos muitas vezes para segundo plano. Então, eu quero dizer para você, largue tudo. Tudo que não for fazer a vontade de Deus, alegrar o coração de Deus, tudo aquilo que não for, largue, não se prenda a isso e dê ouvido, ao chamado de Jesus. Confie nele, siga-o verdadeiramente, porque ele é quem supre, ele é quem sempre supriu e continuará suprindo todas as suas necessidades. E aquelas necessidades mais imprevisíveis, tenha certeza, ele vai suprir. É ele quem vai suprir. Amém, queridos? Então, atenda ao chamado de Jesus. Largue tudo. Não se prenda a coisas materiais, não se prenda aí às questões que você está passando, ao seu problema, à sua enfermidade. Atenda ao chamado de Jesus. E essa noite, ele te chama a largar tudo e a segui-lo. Esse tempo aqui de estudo, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de você compartilhar conosco através da internet, nada mais é, querido, que propósito de Deus para a minha e para a sua vida também. Atenda ao chamado de Jesus. Não perca a oportunidade. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é que nós precisamos não dar ouvido ou não dar ouvidos àquilo que dizem de nós. Então, segundo ponto, não dê ouvido ao que dizem de você. Muitas vezes, pessoas falam de nós, e aqui o exemplo é aqueles publicanos que estavam ali falando entre eles, provavelmente eu já fico imaginando a cena, cochichando, falando a respeito de Jesus, falando porque Jesus estava comendo, com aquele publicano. Muitas vezes, queridos, nós não atendemos ao chamado de Jesus para a sua obra, porque damos ouvidos a algumas questões que não deveríamos dar ouvidos. Muitos talvez digam que você não tem mais jeito, que para você e para fulano só morte. Cicrano não tem futuro. Eu creio que nós já ouvimos isso algumas vezes. Fulano não serve para nada, não tem futuro, é só decepção. Querido, quando alguém for falar de fulano ao seu ouvido, não dê ouvido não, corta. E nem dê ouvido ao que porventura você saiba que disseram de você. Faça diferente. Mostre que você dá ouvido à voz de Deus, ao chamado de Deus. Então, independente do que dizem de você, que você não serve para nada, que você não tem futuro, que você está acabado, que essa enfermidade vai te levar para a morte, querido, um apelo que eu te faço, crê em Jesus, confie em Jesus, siga Jesus, porque Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode transformar a sua vida, o rumo da sua história. Os cobradores de impostos, imaginem vocês como eles eram detestados, como o povo o detestava. As pessoas falavam de Levi, as pessoas falavam de Zaqueu. Quantos não queriam ver o mal de Levi? Mas Levi, ele não mediu esforços. Largou ali a coletoria, não se preocupou com o dinheiro que ia receber, não se preocupou se a fila estava grande, ele se preocupou em seguir a Jesus.
Então, o que falavam quando ele deu aquele banquete? Ele também não se importou. Mas ele deu ouvido, entre tantas vozes, ele deu ouvido à voz sublime, à voz suave, à voz compassiva, a voz cheia de compaixão, que era a voz de Jesus. É essa voz, queridos, que nós precisamos estar ouvindo todos os dias. É essa voz que nós precisamos buscar ouvir todos os dias. Então, não importa a sua classe social, você é importante para Deus. Levi era um homem rico. Levi deu um grande banquete para Jesus e convidou aqueles de seu convívio. Quem ele convidou? Outros publicanos, ali das províncias, do Império Romano, colegas dele de trabalho. Mas ele era um homem rico. André e Pedro, o que eles eram? Simples pescadores. Tiago e João, além de pescadores, diz a palavra, posso dizer que eles eram empreendedores, empresários, porque diz a palavra que eles empregavam outros homens. Microempresário, ou empresário, empreendedor. Então, como dito, seja qual for a sua classe social, a sua situação, a situação que você esteja vivendo no momento, trabalhando, desempregado, empregado, seja você abastado ou assalariado, esteja você enfermo ou são, socialmente, uma pessoa correta, ou à margem da lei, quero dizer para você, ouça a voz de Deus. Ele te chama, não dê ouvido a outras vozes, não dê ouvido a outras vozes, aprenda a distinguir a voz de Deus. E eu tenho certeza, e você vai saber quando Ele estiver falando com você. E esse é um tempo que eu já digo para você que Ele está falando com você. Último ponto para que a gente possa finalizar. Seja obediente ao mestre. Seja obediente ao mestre. Geralmente, quando nós falamos em mestre, pensamos logo naquele que ensina, não é isso? Naquele que instrui, naquele que orienta. E por isso, para que nós possamos estar tendo assim um melhor entendimento, para ilustração, eu trouxe ali uma professora ensinando ali ao menininho no quadro negro. Hoje já não se faz mais isso, Mas seja obediente ao mestre. E alguns dos irmãos aqui pegaram, quando a professora nos chamava para ir à frente ao quadro negro, geralmente nós ficávamos com medo, Nós ficávamos meio temerosos, às vezes envergonhados, mas o quanto era bom, eu fui algumas vezes, o quanto era bom ir à frente, porque a explicação estava ali, era mais de perto, era uma explicação um pouco mais detalhada, você que estava ali buscando acertar, então você tinha uma orientação ali mais de perto. Por isso, então, me veio à memória colocar ali para ilustrar o quadro de uma professora ensinando ao seu aluno o que nós, comumente chamamos de mestre, Os professores são o nosso mestre. Então, seja obediente ao mestre. A exemplo do próprio Jesus, Levi e os outros discípulos, precisamos ser obedientes ao mestre. Aquele que tem todo o poder, aquele que nos chama para a sua obra, o próprio Deus. Aquele que nos chama para a grande missão. Sermos obedientes ao chamado de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, nos leva a lugares altos, nos leva a termos vida plena, nos leva a termos vida abundante.
Então, queridos, ao ouvir o chamado de Jesus, siga com Ele. Porque Ele é o único caminho, Ele é o único caminho que dispomos para com inteligência, para com sabedoria e com liberdade, termos uma vida realizada, termos uma vida plena, em toda a plenitude que Ele tem para nós. Então, queridos, atenda ao chamado de Jesus para a sua obra. Atenda ao chamado daquele que cuida de nós, daquele que supre as nossas necessidades. Deus, Ele tem uma grande obra para você. Deus, Ele tem grandes coisas para você, mas o único que pode impedir Deus de realizar a grande obra na sua vida é você mesmo. Então, o conselho que te dou essa noite é: atenda ao chamado de Deus. Atenda ao chamado de Deus. Não perca essa oportunidade de atender ao chamado. E você verá que grandes coisas você ainda viverá. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe nesse tempo tão especial, tempo onde Jesus, onde o próprio Deus nos deu a oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu quero orar e depois da oração vou estar chamando o pastor Eduardo para estar aqui finalizando esse tempo de culto e de estudo. Oremos. Pode curvar sua cabeça aí mesmo no lugar onde você está, assentado assim como estão. E que assimilando esses ensinamentos você possa colocar em prática na sua vida. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor deu para mim, para os meus irmãos aqui presentes, para os irmãos que nos acompanham através da internet. Muito obrigado por mais esse aprendizado. Muito obrigado por mais esse ensinamento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, através da sua palavra, o quanto o Senhor se preocupa conosco, o quanto nós somos importantes para Ti, e o Senhor nos mostra de uma forma bem visível, o quanto, Pai, o quanto o Senhor pode transformar a nossa vida. O Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a vida de muitos irmãos que se encontram aqui, presentes nesse templo, que se encontram compartilhando conosco através da internet. Mas o Senhor também quer transformar a vida de muitos irmãos que ainda não têm o conhecimento de quem Tu és verdadeiramente. Que estes irmãos, que estas pessoas possam, Pai, estar atendendo ao Teu chamado. E o Teu chamado para a vida deles essa noite é: venha, aceite-me como Teu único e eterno Salvador. E eles poderão, Pai, viver a vida abundante, a vida plena que o Senhor tem para eles. Seja o Senhor, Pai, nos levando na Tua paz, nos guardando, nos protegendo, e da mesma forma, sendo com os nossos irmãos que estão compartilhando conosco em seus lares. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando-os de todo o mal. Que nós possamos, ao sair daqui, chegar aos nossos destinos, guardado e protegido por Ti. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Pastor Eduardo, por favor.